Olá, sou Christian Camilo, sejam bem-vindos a uma nova edição do Camilo Arte. No episódio de hoje, vou falar de pré-visualização e edição na fotografia. Sei que para alguns não é um assunto exatamente novo, mas uma história muito legal me incentivou a criar este episódio. Antes de tudo, o que quero dizer com pré-visualização? Bem, esta é uma ideia que foi muito difundida por um dos mais importantes fotógrafos do século XX, Ansel Adams. Inclusive, já falei dele em outros episódios. Para Ansel Adams, o fotógrafo pode visualizar em sua mente como uma fotografia irá sair, antes mesmo de realizar o clique e fazer todo o processo de edição. Isso só é possível para Ansel Adams, e eu concordo, desde que você entenda a câmera, toda a parte técnica e possibilidade que ela oferece, e também desde que você conheça os efeitos que você pode alcançar no processo de edição. Eu já falei de Ansel Adams em outros episódios. Inclusive, eu quero fazer um programa dedicado à sua obra. Se você nunca ouviu falar de Ansel Adams, saiba que ele ficou famoso, notório, por suas belas fotografias de paisagem em preto e branco. Estas imagens sempre eram manipuladas com o objetivo de trazer a maior tonalidade possível, a maior gama de tons possível, do preto puro a diversos tons de cinza ao branco puro. Ansel Adams entendia que o processo de edição é algo realmente muito pessoal também. Afinal, todos nós temos vontades e vemos o mundo de maneira diferente. Ao editarmos uma fotografia, trazemos conosco nossa experiência pessoal e a maneira como observamos as cores. Quem disse que vemos as cores da mesma forma? Na semana retrasada estava navegando pelo Flickr e observando algumas fotografias dos colaboradores do grupo Camilo Arte que eu criei por lá. E uma fotografia em especial me chamou a atenção, ela estava com o título Casa de Vespa. A composição era muito interessante e o objeto pitoresco demais. Escrevi para o compositor da fotografia, o fotógrafo Valdir Domingues, que tem um trabalho lindo, minimalista, que valoriza muito o contorno, a textura e as cores dos objetos. Sua fotografia, na maioria das vezes, tem o fundo preto, como se fosse uma assinatura dele. Escrevi para ele e perguntei por que ele não tinha editado aquela foto em especial, porque eu pré-visualizei uma edição e como, no meu entender, na minha visão, aquela fotografia poderia saltar. Ele me respondeu e falou que tinha uma grave tendinite, que o impossibilitava de editar, segurar o mouse e até mesmo segurar a câmera. Pedi autorização para criar um vídeo e editar a sua imagem. Ele me enviou a fotografia cordialmente. E hoje estou fazendo esse programa para mostrar o valor da edição. Inclusive, eu fiz uma pré-edição dessa fotografia da Casa de Vespa. E não filmei. Naquele dia, estava propenso a produzir aquele resultado. Hoje, no programa, vou editar novamente a fotografia e vamos ver o que consigo produzir e se você gosta ou não. Vamos para o meu computador. Bom, esta é a fotografia do Valdir Domingues que tanto me encantou. E, de certa maneira, quando eu observei, eu senti esse impulso. Eu pré-visualizei uma edição. Tanto que minha curiosidade me fez escrever para o Valdir e perguntar por que ele não editou um pouco mais. E ele me respondeu que não aplicou qualquer edição. Apenas um corte, eu imagino, né, para aproximar mais o elemento. E ele disse que aqui relatou o problema da tendinite, que o impossibilita de controlar bem o mouse, inclusive de segurar bem a câmera. Então eu pedi a fotografia para poder fazer esse vídeo e mostrar o potencial que a edição tem para destacarmos ainda mais e darmos um caráter bem individual, darmos uma identidade bem pessoal para a fotografia. Não significa que a fotografia que irei manipular nesse programa é melhor do que a fotografia do Valdir. Significa apenas uma visão pessoal daquilo que ele retratou. Uma visão minha. Então eu abro aqui o Lightroom e tenho acesso ao arquivo RAW que ele me mandou, arquivo bruto. Esse arquivo aqui não tem qualquer edição. Nada, não tem nada de contraste nem corte. Vejam que é até é bem diferente do que ele postou. Esse arquivo RAW é o arquivo bruto que a câmera produziu e oferece bastante possibilidade para manipularmos. Eu vou fazer alterações bem rápidas para vocês verem como, com pequenos ajustes, podemos dar um caráter bem pessoal. Eu já mexi na temperatura de cor,
pouco na luminosidade, vou negativar um pouco aqui, vou dar um pouco de nitidez. E bom, pequenos ajustes já deixaram a fotografia em fração de segundo bem interessante, pelo menos para mim. E talvez para outras pessoas que sentiram essa necessidade de algo um pouco mais vivo em termos de cores. Eu vou dar um pouquinho mais de saturação e eu vou aplicar o pincel de revelação. Podemos entender como pincel de exposição ou um pincel de customização. Com ele eu posso literalmente determinar valores específicos de exposição e temperatura de cor, saturação de cor em determinadas áreas. Por exemplo, posso pintar essa área aqui e estou subexpondo ela, tanto que ela está desaparecendo, ficando preta. Eu vou aplicar um novo pincel para dar um pouco mais de informação nessa área. Agora eu tenho que colocar um pouquinho de exposição. Isso. Dar um pouquinho mais de exposição aqui também para termos a informação dessa corda, que está muito legal. Bem legal. Bom, e aqui já tenho então o que eu considero aquilo que senti quando observei a fotografia do Valdir. Eu vi que poderia ir nessa direção, fazer algo um pouco mais forte em termos de cores e contraste. Ainda podemos mexer na frequência de cores. Eu vou mexer na frequência do canal verde. Aqui eu tenho a linha do canal. Eu posso mexer no contraste, eliminando, por exemplo, o verde mais escuro, produzindo um aspecto bem diferente. Esse episódio não pretendo falar de todas as ferramentas. Minha intenção aqui é mostrar como habilidades para desenvolvermos uma fotografia na edição podem expandir a nossa própria visão, no caso, pré-visualização do que podemos obter numa fotografia. Aqui acho que ficou um pouco forçado, eu vou zerar porque eu não gostei. Vou criar pontos um pouco mais específicos para alterar. Vou fazer isso aqui. E bem, eu já teria aqui então uma versão que eu gosto bastante e sinto que representaria a minha visão. Não significa melhor nem pior, significa literalmente a modelagem que eu faria na imagem que o Valdir produziu. Inclusive aqui tenho várias versões que eu gostei, que eu desenvolvi para brincar, explorar isso, né? Tratar a fotografia, a imagem como uma escultura. Temos várias versões possíveis, criadas em questões de minutos. A grande pergunta que respondemos quando nos entregamos nesse processo é: como eu gosto da fotografia? A câmera, ela oferece recursos um pouco limitados quando falamos de tratamento de cores, contraste e customização de áreas, como vocês viram na aplicação do pincel. Por isso, a pré-visualização envolve uma habilidade que o fotógrafo possui no momento da captura com os recursos da câmera e também no momento de processar a imagem na edição. Bem, pessoal, essa história de pré-visualização e edição na fotografia me são encantadoras. São aspectos que dizem muito da maturidade do fotógrafo. Nós só podemos passar a pré-visualizar uma imagem, a ter uma intuição de como aquilo pode ser, a partir do momento que já dominamos, ou pelo menos estamos acostumados com o efeito das lentes, com o efeito que a câmera pode produzir e principalmente com os recursos de pós-edição. Nós ouvimos muito aqueles fotógrafos que dizem: eu gosto da fotografia como ela sai da câmera. Bem, na verdade, você pode levar esse processo infinitamente. Você pode editar no computador, imprimir, queimar, escanear a fotografia queimada e voltar a editar as cores e ter um resultado fantástico, com muita identidade. A verdade é que identidade pode surgir de maneira muito simples. Como vocês podem ver no trabalho de Valdir Domingues, ao fazer o corte do pedacinho do mundo e como ele corta, é o que dá uma personalidade para as suas fotografias. Vou colocar o link na descrição do vídeo para vocês poderem acessar e verem as fotos. Como é possível identificar um padrão. Muito obrigado a todos que têm me deixado mensagem. Se inscrevam no canal do YouTube. Na semana que vem irei estrear uma série de podcasts dedicados à arte da fotografia. Se você já assina o e-mail do Camilo Arte, a mailing list, você terá acesso a todos os podcasts. Por isso deixo como sugestão para você que está por fora ainda. Muito obrigado a todos, um grande abraço, até mais.